Em 11 dias, rodamos quase 5.000 quilômetros pelos 4 cantos da Espanha. Estamos agora na capital. Madrid fica na zona central da Península Ibérica e é uma das cidades mais verdes da Europa. Os museus estão no roteiro de quase todo turista que passa por aqui. O Museu do Prado, aqui em Madrid, é um dos mais visitados da Europa. São 6h15 da tarde e dá uma olhadinha na quantidade de gente que tem para entrar no museu. A menos de 1 quilômetro, outro prédio incrível, o Centro de Arte Reina Sofia, que recebe 4 milhões de visitantes por ano. Aqui, o passado se mistura com o presente e o futuro. A coleção reúne grandes obras da arte moderna. Estamos agora no mundo de Salvador Dalí, Joan Miró e, claro, Picasso. E eu vou contar um detalhe para vocês. Esse é um dos momentos mais esperados pela nossa equipe de reportagem aqui na Espanha, aqui em Madrid. Estamos diante de uma das obras mais importantes e significativas de Picasso, Guernica. Reflete muita emoção, muito sentimento, né, nas peças dele, né, uma mistura. Ele consegue retratar, né, o sofrimento, a guerra, tudo, né, as mulheres. É de fato muito emocionante. Uma tela gigante com um significado ainda maior. Guernica se transformou num símbolo da luta contra a opressão, contra a violência, contra o autoritarismo. É um manifesto contra os governos fascistas da Europa. Um documento histórico de um momento conturbado. A Espanha enfrentava uma guerra civil depois que o general Francisco Franco deu um golpe em 1936. É uma sensação de estar muito próximo do que foi Picasso e da história dele também. A pacata cidade de Guernica, na província de Biscaia, ao norte da Espanha, tem hoje pouco mais de 18 mil habitantes. A gente chegou aqui em Guernica numa segunda-feira, que é o dia do mercado. Foi também numa segunda-feira em que a cidade foi bombardeada. Eram 4h30 da tarde quando Guernica começou a ser atacada. Foram 3 horas e 15 minutos de terror. Guernica fue atacada sobre todo para atacar el espíritu y para dominar el corazón de los vascos. Estima-se que 50 toneladas de bombas tenham sido despejadas pelas forças nazistas. Como se não bastasse, aviões metralhavam a população desarmada que tentava fugir. Como no había armas antiaéreas, los aviones volaban muy bajo y mataron a muchísimas mujeres, niños, personas inocentes. E foi bem nesse ano de 1937 que o governo da República Espanhola tinha encomendado a Picasso um mural para decorar o estande da Espanha na Exposição Internacional de Artes de Paris. O pintor estava escolhendo o tema para a obra quando leu nos jornais sobre o ataque devastador. Surgia assim a Guernica de Picasso. 8 personagens, pessoas e animais todos desesperados. Cubismo e realismo juntos, tudo em preto e branco. Uma tela que em alguns momentos lembra páginas de jornal. This part here, This point. you can see when people are screaming and suffering, you can see the suffering there. That's what I see, and that's the first impression I got when I looked at it. But everything is suffering here. Quando a tela ficou pronta, Picasso, que morava em Paris, proibiu que ela fosse exposta em seu país natal, enquanto o ditador Franco estivesse vivo. O quadro passou muito tempo no MoMA de Nova York e só chegou à Espanha em 1981, mas não foi para Guernica. Os moradores do País Basco, particularmente de Guernica, sempre quiseram ter a obra de Picasso aqui, mas o próprio pintor dizia que o quadro não foi feito para ficar exposto em Guernica. Então o que eles fizeram? Uma reprodução nesse mural de azulejo. A diretora do Reina Sofia diz que vamos sempre fazer novas leituras dessa obra. Isso nunca terá fim.
tiene algo múltiple que hace que pueda hablar de muchas cosas a la vez y que al mismo tiempo también pueda dirigirse a diferentes tipos de público. Es realmente una pieza inabarcable también desde el punto de vista de la historia del arte. Esta pieza se ha identificado ya desde los años 70 con diferentes movimientos, tanto políticos o pacifistas, desde la guerra de Vietnam hasta hoy en día se sigue utilizando como símbolo de la paz, ¿no? y de los desastres de la guerra, ¿no? Fue un trauma muy grande, sobre todo por el hecho de atacar una población que estaba lejos del frente de batalla. Fue un ataque contra la humanidad, contra los derechos civiles. Y eso me toca el corazón. Te toca el corazón. Sí, porque fue algo que sí ocurrió. ¿Y qué representa Picasso para usted? Alguien que no tenía miedo de decir la verdad. Lo digo, si me quieren echar del país, me voy. Pero voy a decir lo que siento y voy a hacer una obra, voy a dibujar lo que siento y lo que sé que está ocurriendo. O nome Guernica vem dessa árvore, a árvore da resistência. A árvore de Guernica representa a história e, sobretudo, representa o coração basco. Aqui nesse bosque, a gente encontra muitas árvores que são descendentes desse carvalho. A cidade de Guernica foi devastada, por isso a espada está quebrada. Mas e essa flor, em meio a toda a tristeza? Seria um sinal de que tudo pode mudar? O Jornal da Band convida você agora para uma viagem fascinante. Nós vamos visitar lugares que serviram de inspiração para um gênio que revolucionou a arte do século XX. A Espanha de Picasso. É o tema da nova série especial do Jornal da Band. Os repórteres Giblis Manioto, Fernando Matar e Claudinei Matosão mostram um país vibrante, moderno, que une tradição e tecnologia. Hoje a parada é na Andaluzia, na cidade de Málaga, onde o artista nasceu. Em cada caminho, uma descoberta. Em cada canto, um encanto. Paisajes, las playas, las reservas naturales, todo. El conjunto de castillos y iglesias. Somos uma equipe de 3 e este trio vai te contar muito sobre a Espanha a partir de agora. Estamos na bela Espanha de muitos artistas consagrados e admirados pelo mundo todo. Estamos na Espanha de Miró, Salvador Dalí e Pablo Picasso, um dos maiores nomes da arte do século XX. Nossa primeira parada é entre o mar Mediterrâneo e as montanhas da Andaluzia, ao sul do país. Estamos chegando em Málaga. O legal é que a gente dá de cara com ruínas e castelos medievais de um passado para lá de distante. Málaga foi fundada pelos fenícios 800 anos antes de Cristo. Esse é o Teatro Romano, construído no século I pelo imperador César Augusto. Depois de ter ficado enterrado por séculos, só em 1951 ele foi descoberto. Subimos no morro para chegar bem perto desta fortaleza árabe que foi construída no século XI. Aqui de cima dá para ver melhor a cidade. Málaga já foi chamada de Malaca, que quer dizer barraca de peixe salgado. E os peixes por aqui são uma sensação dos malagueses. Boqueirão, sardinhas. Dá uma olhadinha no jeito que eles expõem o produto. Parece uma obra de arte. Vamos la pescadita, la sardina, el boquerón. Por estas ruas, muito da história de um dos pais do cubismo. Nessa igreja, que já foi mesquita na época muçulmana aqui de Málaga, Picasso foi batizado. Aliás, a pia batismal
está muito bem guardada. A gente não pode passar daqui, ó. Dá uma olhadinha. Málaga tem hoje 600 mil habitantes e está se transformando numa potência turística. Já é uma das cidades mais visitadas da Espanha. A gente está aqui na Plaça de la Merced, que fica no centro histórico de Málaga, no coração da cidade. E aqui tem uma homenagem da cidade ao seu mais ilustre morador. Aliás, deixa eu sentar aqui do lado dele. Esse banco é em mármore e a estátua é em bronze. E ela fica bem em frente à casa onde Pablo Picasso nasceu. Hoje aqui uma fundação chamada Casa Natal de Picasso, filho de um professor de História da Arte e restaurador de obras e de uma mãe que pouco se sabe. Ele ganhou um nome de batismo caprichado e espichado. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidade. Quem é? Picasso. Bem no quarto onde Picasso nasceu, hoje fica a sala do diretor da fundação. O primeiro recuerdo de Picasso, segundo declara ele, é a luz del Mediterráneo que le va a acompañar siempre. Pero aquí, en la Plaza de la Merced, conoce y pinta con su padre las palomas. Pero también conoce los toros. El mundo del toro, para Picasso, es una conexión directa con su infancia. Ninguém pintou tão bem touros quanto Picasso. Baseado no quadro Pomba, pintado pelo pai, Picasso criou esse pôster para o Congresso Mundial da Paz de Paris em 1949. Foi por causa do pai que o menino se interessou por arte. Aliás, o pai foi o grande professor. Nós estamos agora na sala de estar da família de Picasso. E amanhã a gente continua aqui por Málaga. Queremos conhecer melhor a terra natal do grande pintor. Agora, hora de passear no meio de muitas cores e formas. Na série especial A Espanha de Picasso, vamos conhecer, entre outras atrações, um palácio transformado em restaurante e um centro de artes. E tem também uma delícia de lá, churros de metro. Vamos nessa. Estamos em Málaga, região da Andaluzia, Espanha. E esta livraria é ponto turístico por aqui. We love it. We've always walked past the windows and seen all the decoration. A livraria tem mais de 20 anos e aqui tem de tudo para quem curte viajar. Tem mapas de todos os tipos, tem aqui, ó, globo terrestre, tem livros mostrando as cidades. Olha, esse aqui é de Málaga. E tem também o mascote da livraria, que é o Tintim, um jornalista que vivia na estrada. Es cierto que con la tecnología tenemos un elemento mucho más potente, pero es cierto que el papel nadie lo vencerá. Málaga é mesmo surpreendente. Vocês se apaixonaram por Málaga, é isso? Exatamente. Por quê? Ah, é uma cidade aconchegante, bonita, ela me atraiu. Cada beco é uma surpresa, né? As coisas vão acontecendo assim, sem menos esperar, parece uma coisa sensacional na sua frente, né? Churros é uma comida típica aqui da cidade. Aliás, eles são feitos em metro. Entre um churro e outro, chegamos ao Cubo Colorido, cartão postal do Centro Pompidou, uma filial do Museu de Arte Contemporânea de Paris. Esse cubo chama atenção de longe, de perto, as cores são primárias. Aquelas listras pintadas ali nos remetem aos cafés de Paris, onde Picasso morou grande parte da vida dele. Picasso nace en Málaga y con ello el arte moderno nace en Málaga. Es un regalo para los malagueños. Por supuesto, es un regalo que desde Pompidou hayan querido traer hasta aquí parte de su colección.
legal é que o museu reúne 80 obras de grandes nomes da pintura. Frida Kahlo, Miró, Matisse, Picasso. Aliás, a obra em bronze Menina Pulando Corda foi um dos grandes trabalhos do Picasso, escultor. Málaga celebra Picasso por todos os cantos. Na Plaza de Touros, uma mostra do fotógrafo irlandês Edward Quinn revela momentos mais íntimos do artista. Registros marcantes com amigos e com a família. A próxima parada, com uma fila imensa na porta, é o Museu Picasso. Aqui tem quase 300 obras e todas eram do acervo particular da família de Picasso. Essa sala foi reservada para as obras que Picasso pintou no fim da vida dele. Picasso pintava a vida, as mulheres, os animais. Pelo museu passam mais de 700 mil pessoas por ano. Aliás, Málaga sempre trouxe turistas por ser a capital da Costa do Sol. Mas na virada para o século XX, a cidade resolveu investir em turismo cultural. Já são 40 museus. El turismo cultural es muy importante en esta apuesta de la ciudad, pero no lo olviden. La cultura también es la más importante palanca y herramienta de transformación social que hay. No es solo traer a turistas culturales, sino también utilizar la palanca de la cultura para ir transformando a mejor esta ciudad. Esse restaurante tem uma curiosidade. Um dos sócios aqui nasceu na cidade e é um ator famoso de Hollywood, Antônio Bandeiras. Os filhos e netos de Picasso já deixaram suas marcas na decoração. Cada vez que a família de Picasso vem visitar Málaga, eles ficam aqui nessa mesinha no canto do restaurante. E aqui, ó, está o boqueron que a gente mostrou no mercado da cidade. Aliás, quando as pessoas saem aqui de Málaga e estão num outro estado, numa outra cidade, e eles são perguntados de onde você é, eles não dizem sou de Málaga, eles dizem eu sou boqueron. Bom isso, hein? Boqueron. Boquebom. E amanhã partimos para a Galícia, onde Picasso começou a pintar. E você pode acompanhar a série A Espanha de Picasso no portal de Band. É só acessar band.com.br/jornalismo e lá você tem também a possibilidade de rever todas as nossas reportagens. Momento de respiro. Vamos viajar. Agora a gente retoma a viagem pela Espanha de Pablo Picasso, que é tema da série especial do Jornal da Band. A escala hoje é a cidade de Cristal, onde ele começou a carreira de pintor. Chegamos em La Coruña. Direto do Mediterrâneo para a beira do Atlântico. Saímos da Andaluzia, chegamos aqui na Galícia. Essa é uma praia em La Coruña. Esse é o centro histórico da cidade. E o que chama a atenção são esses prédios com muito vidro e madeira. Eles foram construídos entre 1860 e 1920. Por isso, La Coruña ficou conhecida como a cidade de cristal. A alma da cidade é o mar e o porto sempre foi o centro de tudo. E eles podiam ver o porto todos os dias por essas janelinhas. Eles podiam ver o porto, mas também os barcos viam a cidade, quer dizer, a fachada da cidade que os barcos viam ao chegar são estas galerias. Portanto, esta é a primeira e última imagem, não é, da pessoa que vinha pelo mar. E a última quando ia embora. Pablo Ruiz Picasso morou aqui em La Coruña dos 9 aos 14 anos de idade. E assim como em Málaga, o pai dele gostava de lecionar bem pertinho de casa. Por exemplo, a família morava no terceiro predinho ali e o pai lecionava aqui na Escola de Artes da cidade.
No Museu de Belas Artes da Corunha, uma exposição conta detalhes do garoto pela cidade. Essa sala reproduz a escola onde ele estudou. Pelos corredores, os alunos encontravam essas esculturas clássicas e, através delas, eles aprendiam a desenhar. O Homem de Boné foi um dos 3 quadros que ele expôs numa loja de móveis aqui em La Corunha, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Com 14 anos já tem essa madurez, essa segurança a la hora de representar muitas coisas e já ele tem essa vocação de artista, ¿no? É algo que é muito sorprendente. Una precisión, la precisión de un genio que es capaz de dibujar con una veracidad y una inmediatez increíble todo tipo de técnicas. Todo ese conocimiento estético de Picasso a través de los temas que él ve y de los temas recurrentes que aprende evolucionan a lo largo de su vida, los transforma y le da ese otro contenido artístico que revoluciona toda a história do arte. A casa de Picasso também virou um museu. Já na entrada, somos capturados pelo olhar intenso deste garoto de 14 anos no almoço na casa dos tios. Mas a família do pintor morava mesmo no andar de cima. Tudo foi reconstruído, levando em conta os detalhes da época. A gente já veio direto no ateliê onde trabalhava o pai de Picasso. Essa cadeira aqui é original da Escola de Artes e ela pertenceu a Pablo Picasso. Ele sentava aqui para pintar os quadros, para desenhar. Esse quadrinho foi pintado aos 8 anos de idade. O pai mostrou para um amigo pintor para avaliar os traços do filho. O que ele ouviu foi o seguinte: Mejor que deje de pintar. No se va a ganar la vida pintando quadros. Errou em cheio. Um roteiro cultural com pontos estratégicos mostra a história de Picasso na cidade. Esse é o ponto mais significativo aqui de La Corunha. Essa é a Torre de Hércules, onde fica o farol mais antigo do mundo em funcionamento. As pombas pintadas desse jeito por Picasso têm uma explicação. É que quando o pai dele pintava quadros com esse tema, ele pedia para o filho pintar os pés das pombas. Ele pintou tanto pé, mas tanto pé, que um dia ele disse: a partir de agora, minhas pombas não terão pés. E amanhã vamos para Barcelona. Foi na Catalunha que o artista começou a assinar suas obras apenas como Picasso. No portal de notícias da Band você encontra todas as reportagens da série A Espanha de Picasso. Além do conteúdo exclusivo, então você aponta o celular para o QR Code que aparece na tela ou então você acessa o band.com.br/jornalismo. Hora da Espanha de Pablo Picasso. A nossa equipe mostra a Catalunha. A gente vai visitar Barcelona, cidade da moda, da cultura e da arte. Foi depois de passar por lá que o gênio do cubismo passou a assinar simplesmente Picasso. Finalmente, Barcelona. Chegamos na capital da Catalunha, uma frenética Barcelona que se reinventa a cada dia. Debruçada sobre o Mediterrâneo, a segunda maior cidade da Espanha encanta quem chega aqui. Eu já tô querendo voltar, ainda nem fui embora, eu já tô tipo, voltar. Por que Barcelona tem alguma coisa que atrai a gente? Eu penso que as pessoas somos bastante abertas, as pessoas do Mediterrâneo, e o nosso clima, sei lá, o que eu posso dizer, é a minha cidade, não é? Quando a gente pensa em Barcelona, a gente lembra da Sagrada Família de Gaudí. Essa imensa basílica tem um estilo exclusivo. Ela começou a ser construída há mais de 140 anos e ainda não terminou. Serão 18 torres, que vão de 98 metros a quase 173 metros. Acredita-se que, numa igreja, quanto mais alta a torre, mais se chega próximo de Deus. Gaudí, Salvador Dalí, Picasso é pura arte.
Essa é a Barcelona moderna, de ruas largas, bem projetadas. E aqui é o Bairro Velho, onde a cidade começou a ganhar vida há mais de 2000 anos. Os nomes das ruas ainda dão algum tipo de informação daquilo que foi, que já não é mais. Temos esta rua que se chama Porta da L'Àngel, que é a Porta do Anjo. Cadê a porta? Não existe mais. Tinha uma porta aqui. Ou, por exemplo, outras ruas que são chamadas de rondas. A ronda era o caminho que fechava a própria muralha. Essa praça aqui fica bem no centro do bairro Gótico, que é um dos lugares mais frequentados pelos turistas. Tem sempre uma multidão de gente passeando por aqui. Essa rua aqui é muito movimentada, mas ninguém se dá conta. Este painel aqui foi desenhado por Pablo Picasso em 1960. E olha onde ele fica, bem em frente à Catedral da Sé e à Muralha Romana. E foi aqui no bairro Gótico mais antigo da cidade que Pablo Ruiz Picasso frequentou os estúdios de arte. Ele viveu aqui em Barcelona por 9 anos. A Luísa, que é daqui, mas estudou português, diz que os turistas a procuram para querer saber tudo sobre Picasso. Temos a grande sorte de ter uma cidade que recebeu um jovem, um adolescente que estava começando a viver, numa cidade que também estava começando a viver fora das muralhas, estava crescendo. Esse restaurante aqui, que na época era um cabaré, foi fundamental na vida de Picasso. Aqui ele se encontrava com os amigos dele, artistas de vanguarda. Em frente ao restaurante e em vários pontos de Barcelona, tem placas comemorativas como essa, indicando que o local tem mais de 100 anos. Inaugurou o restaurante Pere Romeu em 1897. O restaurante tinha fechado e depois reabriu. Vive cheio de turistas. É que foi aqui, nesse centro boêmio, que Picasso fez sua primeira exposição para os amigos. Agora, a primeira exposição de Picasso, valendo mesmo, foi quando ele tinha 20 anos e foi nessa galeria. Ele dividiu a sala com o artista Ramon Casas. É a primeira vez que essa americana visita a Espanha e quando ela soube... The style is so interesting because it's not like the traditional pictures, you know, where it looks like it's real. I mean, he has a kind of a magical, I think he had like a magical imagination. Esse museu reúne a maior parte das obras que Picasso pintou durante a adolescência dele. Aqui são esboços, por exemplo. Mas em cada sala a gente vai percebendo a evolução do desenhista, pintor, escultor. São mais de 4.000 obras de várias fases do artista super observador. Tanto pintava os pobres de rua, como os ricos frequentadores da ópera da cidade. Pessoas muito elegantes, com chapéus da época, mulheres muito bem vestidas e, ao mesmo tempo, essas pessoas mais simples, artesãos que andavam na rua, comerciantes, pedintes, ou seja, ele observava a vida toda. E dá para dizer que aqui em Barcelona ele se transformou num grande artista profissional, tanto que em 1901 ele decidiu assinar as suas obras apenas como Picasso. E amanhã a gente dá um pulinho a Tarragona. Vamos conhecer um lugar chamado Horta de São Juan, que foi uma grande inspiração para Picasso. E no portal de notícias da Band você encontra esse capítulo de hoje e os outros da nossa série especial A Espanha de Picasso. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela ou acesse band.com.br/jornalismo. E um pequeno vilarejo na Catalunha marcou a obra de Pablo Picasso. A reportagem especial de hoje mostra esse lugar incrível na Espanha. Aqui de Barcelona, a gente vai dar um pulinho a Tarragona. Nós queremos conhecer a Horta de São Juan, que foi uma grande inspiração para Picasso. Fica 2h30 daqui. Rumo ao sul da Catalunha, o caminho cruza vilarejos e reservas naturais. A paisagem é cortada por vinhedos e olivais bem cuidados,
de pequenos produtores da região de Terra Alta. E bem no alto de uma das montanhas fica a Horta de San Juan. A aldeia medieval tem pouco mais de 1000 habitantes espalhados por ruazinhas estreitas e íngremes. Em todos os cantos encontramos o nome de Picasso. Ele chegou aqui com 16 anos, a convite de um amigo, no verão de 1898, e ficou por 8 meses. 10 anos depois, já adulto e acompanhado da namorada, voltou à Horta de San Juan. Essas duas viagens marcaram para sempre a obra do artista. Na segunda vez que Pablo Picasso veio para cá, em 1909, ele ficou nesse prédio. Aqui funcionava uma pousada. Aliás, ele produziu aqui mais de 30 obras, muitas mostrando as montanhas dessa região. Agora, tem um negócio bem interessante que todo mundo costuma contar aqui, que chega a ser engraçado. Aqui embaixo ficava uma padaria e Pablo Picasso resolveu presentear o padeiro com 2 obras dele. Só que ele ouviu algo que eu acho que ele não gostou muito. Pablo, no te faltará nunca pan, siempre seremos amigos, pero pinta algo que entienda la gente. Esto no tiene muchas posibilidades de ser vendido. Picasso sabia que era responsável por uma revolução artística, difícil de se entender. O quadro As Senhoritas de Avignon, que lançou o cubismo, tinha apenas 2 anos. Aquí era desconocido y podía trabajar cómodamente. El precio era este. No me conocen, nadie sabe lo que pinto. Picasso era um pintor urbano. Veio de Málaga, passou por La Coruña e Barcelona e foi morar em Paris. Mas nessa região, ele reencontrou a natureza e o mundo rural. Registrava tudo por onde passava. E aqui no Centro de Arte, dedicado a Picasso, a gente encontra réplicas das obras produzidas no vilarejo. E aqui tem desenhos feitos a carvão, mostrando os amigos, as crianças, os animais. Tem quadros mostrando a região toda, as montanhas e aqui o convento, que é tão importante, tão famoso na cidade. O convento fica aqui na base da montanha. O Jorge me emprestou a chave para eu abrir a porta desse convento do ano de 1600. Este é o claustro do século XVI. Dos franciscanos. Picasso sentia que esse local era poderoso, tinha uma força inexplicável. Foi nessa região que ele quis recarregar as energias. E nenhuma montanha chamou tanto a atenção de Pablo Picasso quanto a de Santa Bárbara. Não é exagero dizer que durante uma tempestade, aos pés dessa montanha, a história da arte se transformou. E foi mesmo. Aqui nasceu o cubismo geométrico. Picasso viene con la idea muy clara, el punto de fuga de los cuadros no puede ser uno, tienen que ser muchos. Entonces él entiende que la montaña puede interpretarla desde muchos puntos de vista. Foi isso que ele fez. Daqui surgiu o quadro que mistura a mulher e a montanha. Picasso uniu a natureza ao rosto da artista e modelo francesa Fernande Olivier, com quem ele viveu por 7 anos. É um início de um estilo novo, do século XX. Ele voltou a Paris com todo o trabalho que criou em Horta e vendeu tudo. É o reinício de um artista, um momento de grande impacto na vida dele, que chegou como Pablo e saiu da Catalunha assinando apenas Picasso. Picasso siempre recordó Horta, desde que estuvo aquí hasta que se murió. Siempre decía la frase que de todo lo que se le ha aprendido Horta, y también que es donde había sido más feliz en su vida, en Horta. Entonces creemos que Horta no puede tampoco nunca olvidar a Picasso, y entonces este museo es un reconocimiento, un agradecimiento de lo que Picasso representó para Horta. E terminamos o dia nessa pequena vinícola que tem uma réplica do claustro do convento de São Salvador. Para homenagear Picasso no 50º de sua morte, foi criado esse vinho branco. A primeira câmera fotográfica que chega na região, a montanha, e a frase que ele disse: "Tudo que sei, eu aprendi em Horta".
E na próxima semana, vamos para o País Basco, visitar a cidade de Guernica, que foi bombardeada em 1937 e serviu de inspiração para uma das maiores obras de arte do século XX. No portal de notícias da Band, você pode rever todas as reportagens da série, além de mais conteúdo. Aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou acesse band.com.br/.